Estamos dando sequência à nossa série, não é? O porquê da universidade pública. Temos ouvido nas últimas semanas, sempre às sextas-feiras, especialistas, pesquisadores, especialistas da área da educação, ex-reitores, aqui sobre a universidade como lugar da pesquisa científica, do ensino, do desenvolvimento para a sociedade, a universidade como espaço público de ideias, de inserção social e a importância de sua autonomia, não é, para enfrentar todos esses desafios. E hoje o nosso convidado é o professor Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina. Ele é diretor do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, aqui da USP. É também nosso colunista, conversa com os nossos ouvintes sobre temas relacionados ao meio ambiente, à saúde, o impacto do meio ambiente na saúde, sempre às segundas-feiras, não é? Às 9h30 da manhã. E hoje vai falar com a gente sobre o porquê da universidade pública. Professor Saldiva, bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar falando com você. Estamos conversando com os especialistas e gostaríamos muito de ouvir sua opinião, sua análise, professor Saldiva, sobre o porquê da universidade pública, inclusive numa semana importante em que o IEA deu espaço e trouxe para cá a discussão com ex-ministros da educação sobre os desafios, né, neste momento para a educação no país. Roxane, a universidade pública ela é necessária porque a resolução de problemas, tanto de interesse local como até de interesse maior, você precisa estar, ter um certo descompromisso entre a necessidade imediata de lucros e o desenvolvimento de longo prazo. A USP, ela é o resultado de uma série de atitudes que começaram no final do século XIX, que os governantes de São Paulo investiram e criaram o conceito de que o Estado, ou a província na época, seria desenvolvido a partir de um investimento em educação e formação de quadros de alto nível. Foi assim que começou o ensino público, o ensino que seria fundamental e médio, gratuito, foi a primeira província a fazer isso, foi São Paulo. Seguiu-se, só existia a Faculdade de Direito, mas seguiu-se o Instituto Agronômico de Campinas, a Escola Luiz de Queiroz de Agronomia, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a Escola Politécnica, a Faculdade de Farmácia e Odonto e a Faculdade de Medicina. Isso aconteceu antes de chegarmos a 1920, quer dizer, entre 1880 e 1920, nós tínhamos esse conjunto de equipamentos de pesquisa que deram, de fato, uma diferença para o Estado de São Paulo. E essas instituições, mais tarde, a maior parte delas, engloba a Universidade de São Paulo em 1934. Formou-se, então, gente com liderança capaz de pensar os problemas locais. Aconteceu uma outra coisa no mundo, Roxane. A primeira Assembleia da ONU, em 1947, se eu não me engano, ela tinha menos de 50 países e hoje temos quase 200. Mas, por incrível que pareça, a gestão global passou a ser mais complicada porque quem manda hoje no mundo são empresas. Em torno de 70, 80 empresas. Essas empresas não têm nacionalidade, elas não têm compromisso com país nenhum, a não ser com a boa empresa, aquela que dá lucro para os seus acionistas e para os seus proprietários. E não existe mecanismos como a ONU para gerir o que essas empresas vão fazer. Então, na área que eu conheço, por exemplo, a produção de remédios, né? Quem define que remédio vai ser produzido, que tipo de investimento em saúde vai ser feito, não são governos praticamente, são grandes companhias. E isso dificulta muito, né? Por isso que temos problemas na produção de vacinas contra doenças que não circulam nos países desenvolvidos. Nós vamos ter problemas específicos como, por exemplo, a Zika, que começou a circular aqui. Nós vamos ter problema de controle de mosquitos, que necessita de tecnologia local, né? Embora na área de saúde também que eu conheça, a USP contribuiu muito, né? Quem toma um anti-inflamatório, por exemplo, ou o captopril, a
o antihipertensivo, deveria saber que quem começou a desenvolver essas moléculas foi a Universidade de São Paulo. Por lembrar dos transplantes, que o Brasil liderou e colocou tecnologia, e hoje isso pode permitir que o Brasil tivesse o mais bem-sucedido programa de transplante de órgãos do mundo. O próprio resgate pré-hospitalar, aquilo que você tem um acidente, especialmente num país violento, a USP consolidou isso, foi uma das universidades que fez com que se desenvolvessem técnicas de treinamento e capacitação para treinamento de bombeiros ou policiais, para trazer essa guerra que ocorre nas ruas para dentro dos hospitais, pessoas vivas. Então, por isso que eu estou dizendo que a universidade pública, ela tem outros compromissos e que vão além do ensino. Ela tem que produzir pesquisa. E na área de ensino, ela tem que formar líderes altamente qualificados, um bom parque de laboratórios e selecionar todas as áreas. As áreas de pesquisa, por exemplo, que são mais dispendiosas, deficitárias, elas precisam existir. E aí você precisa ter um sistema que tenha um planejamento mínimo do Estado e que possa, então, atender as necessidades locais sem um lucro imediato. Sim. Professor Saldiva, como o senhor explicou, então, já no cerne, no nascimento da Universidade de São Paulo e de tudo que veio depois disso, das demais universidades públicas aqui no Estado, das federais, enfim, é sempre para responder aos desafios do desenvolvimento. Quer dizer, ela veio para isso, ela continua com esse papel e ela precisa ser alimentada, né? Ela precisa gerar, produzir para a sociedade. O senhor está exemplificando os inúmeros, a gente poderia ficar mais uma hora aqui dizendo quantas descobertas, quantos serviços e produtos nasceram dentro da universidade e hoje, né, servem às pessoas. Agora, no mundo todo, professor, é a próxima questão. Você precisa do auxílio do Estado para fomentar a pesquisa. Quer dizer, mesmo nas universidades avançadas, as que estão aí no topo dos rankings, mesmo havendo, em algumas delas, pequenas contribuições de alunos, às vezes pagando, né, o seu estudo, a maior parte dessa pesquisa, de tudo isso que a gente está dizendo que é tão necessário para o desenvolvimento da sociedade, para o progresso, precisa do Estado, da presença do Estado. Veja, em todo mundo, qualquer universidade, eu conheço melhor a estrutura de uma, que é a Harvard. O grosso da pesquisa vem do governo. Quer dizer, quando você tem que planejar uma necessidade, vamos pegar o exemplo do Brasil com vamos pegar alguns exemplos do Brasil. Quando foi a indústria aeronáutica brasileira, ela está muito bem. O ITA foi criado para dar suporte a um projeto de desenvolvimento do Brasil na área de indústria aeronáutica. E o ITA tem como cerne da sua formação a USP. Foram docentes da USP que constituíram uma parte importante do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A conquista de você poder plantar sementes mais resistentes, né, que vieram, a Embrapa ajudou muito, mas vamos lembrar que foi na Luiz de Queiroz, que é da USP, e o Instituto Agronômico de Campinas, que é do Estado, que povoaram e também tiveram uma participação fundamental no processo. A exploração de petróleo em águas profundas, ela tem seguramente os dedos da COP, da Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de São Paulo, inclusive com simulação de comportamento de sistemas em águas profundas. Isso é investimento público, acontece no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de falar com uma neurocientista que era presidente do MIT, uma médica. E mesmo no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eu perguntei quanto é que o MIT tira de patentes e pagamento de estudantes, seu orçamento. Ela falou, menos de 10%. Porque a função do MIT não era fazer patentes para ele, era criar pessoas capazes de fazer patentes e empresas para a riqueza dos Estados Unidos e do estado de Massachusetts.
Mas quem fazia o startup, quem começava o investimento, e no caso, por exemplo, a FAPESP, ela tem programas, eu gostaria que alguém visitasse a página do PIT, o Programa de Inovação e Tecnologia da FAPESP. A gente pode ver, então, que um parque tecnológico desse porte permite que o Estado de São Paulo, no caso específico da FAPESP, desenvolva novas empresas e tecnologias voltadas para a nossa população. Mas quem dá o dinheiro inicial para essa juventude começar é o Estado. Posso ir para a Technion em Jerusalém, ele precisava de tecnologia para plantar em território arenoso, para desenvolver sua segurança militar, para salinizar água. Bom, quem começa a universidade a fazer isso e dar sustentabilidade a um país foi o Estado através de uma universidade tecnológica. Então, a ilusão de que você vai produzir ciência a partir da iniciativa privada, especialmente no ambiente empresarial onde o Brasil não tem segurança de quase nada, os empresários não estão conseguindo investir por muito tempo por causa de indefinições do mercado, de um sistema de legislação. Isso é uma ilusão completamente desprovida de razão, e ela emana das profundezas mais tenebrosas da ignorância. A situação do Brasil hoje, às vezes, assusta um pouco, e não é só, eu não quero me colocar só na posição da situação atual, mas vem ocorrendo há algum tempo, é que existem pessoas incapazes de imposto chaves e que encontram soluções simples para problemas complexos. Ou seja, limitam a solução dos problemas ao seu universo cognitivo. Quando esse universo cognitivo pessoal é reduzido, as soluções são aparentemente fáceis, mas absolutamente desprovidas de qualquer efetividade. E por fim, professor Saldiva, é claro que a universidade, com toda a transparência, tem a responsabilidade, a obrigação de mostrar como é gasto. Recebe esse dinheiro, é a sociedade que incentiva, que fomenta, tem a obrigação de mostrar como isso é feito. E é o que a gente tenta fazer, né? Mas tem que ter a sua autonomia para que possa realizar esse trabalho. Tem que ser um espaço livre de ideias. É aqui que todas as ideias, todas as tendências, todas as linhas podem ser colocadas. Então, para finalizar, quero ouvir uma posição sua também em relação a essa questão da liberdade de ideias e da autonomia da universidade, mesmo com responsabilidade, mas a sua autonomia para poder enfrentar esse desafio. A autonomia universitária não quer dizer que o dinheiro vem para cá e você não dá satisfação do que está sendo empregado. A autonomia da universidade, ela passa necessariamente até por uma responsabilidade maior de demonstrar o seu investimento. Veja, eu particularmente, porque sou muito crítico da minha própria pessoa, eu questiono vários pontos da universidade, tem que ser questionado mesmo a partir de dentro, porque esse é um dinheiro público, custoso e que precisaria ser constantemente explicado. E isso, então, qualquer medida que aprimore a gestão da universidade é bem-vinda. Mas ela, no momento atual, quando se discute, por exemplo, essa certa dificuldade que a sociedade, que alguns setores da sociedade têm em relação às universidades públicas, as críticas que eu escuto não são os reais motivos para que a universidade precisa ser revista. E também não pode ser feito a facão. Não se pode ser feito com violência, que é um discurso que cada vez permeia mais a sociedade como um todo, incluindo o próprio governo. Então, sim, a universidade tem que dar contas, ela é autônoma, mas ela tem autonomia para gastar, mas também tem que ter responsabilidade em explicar onde gastou, sem problema nenhum. Isso pode ser aprimorado, lógico, e sempre, sim. Mas não pelos motivos que hoje são apontados, nem com a virulência com que está sendo verbalizado isso. E o segundo aspecto sempre foi a universidade um lugar onde tem o debate. Uma sociedade de abelhas ou de formigas não tem debate nenhum, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não tem progresso. Veja bem, se coloca várias áreas do conhecimento, várias posições de pessoas que às vezes se contradizem, e põe um monte de jovem que está naquela idade aonde você quer consertar o mundo, você está descobrindo as coisas certas e erradas que o mundo hoje colocou,
e são naturalmente inflamados, né? Então, toda universidade no mundo foi um centro de ideia. E é isso que faz a universidade progredir. Porque ela nos tira da posição da sociedade abelha. Você pode ouvir o contraditório, não como agora, você tem uma rede social, alguém discorda de você, você deleta, mas o mundo não é passível de deleção de fatos. Portanto, essa visão, esse choque de posições, ela é a essência da universidade. A universidade foi, então, e toda vez que você tem uma visão hegemônica, como aconteceu, por exemplo, em alguns setores da Baixa Idade Média, houve retrocesso intelectual e cultural. A Renascença, que permite que o mundo, digamos, evolua para um novo marco de conhecimento e civilização, ela foi exatamente o conflito entre ideias vigentes com ideias novas, e o debate é que leva para frente. Voltar para a Idade Média pode até se tornar um mundo mais pacífico, mas também não era conseguido isso sem força, né? Porque o espírito humano foi feito para divergir um dos outros de suas próprias opiniões. Para você ter uma nova Idade Média, você pode ter uma Inquisição ou poderes absolutistas, que não é, digamos, o sonho da humanidade. Eu sou otimista. Eu acho que esse debate de ideias ele vai continuar, e eu acho que a autonomia da universidade tem que ser verificada, mas eu posso garantir que talvez não pelo que está sendo colocado, pelo menos que eu vejo na grande imprensa ou nas redes sociais, e eu acho que sempre o mundo atingiu um nível de civilização que o retrocesso a questões dogmáticas e unicistas, ela vai ser muito pouco tolerada pela população. Pelo menos a gente não morre de tédio, né, Roxane? Você pode até morrer de infarto, mas de tédio vai ser difícil. Professor, perdoe-me o riso, os ouvintes também, mas é o bom humor e o lado positivo do professor Paulo Saldiva sempre prevalece. Professor da Faculdade de Medicina, diretor do Instituto de Estudos Avançados, colunista aqui da rádio. O pessoal também pode acompanhar, né, na TV Cultura, no Jornal TV Cultura. Muito obrigado, professor, mais uma vez por sua contribuição. Roxane, um abraço a todos os ouvintes. É sempre um privilégio estar aí. Tudo de bom.